Nesse caso, gente, vamos observar exatamente a relação da correnteza do rio, né, e do barquinho atravessando ela. Mesma história no anterior, nós temos três velocidades a serem observadas, tá? Então, primeira velocidade que eu tenho a velocidade do rio em relação a quem? Em relação à margem. Então, do rio em relação à margem, tá aqui. A primeira coisa que você tem que entender, essa velocidade do rio em relação à margem, ela também pode aparecer para você com o nome de velocidade da correnteza, tá? Ou correnteza do rio, simplesmente. Tá? Então você entende que a velocidade exatamente das águas em relação à margem. Você vai assim, mas isso é bem óbvio. Tudo bem, óbvio por quê? Óbvio porque você provavelmente estava na beirada do rio, onde o chão está parado, e ao ver a água passar pela graminha, pela lateral, ficou óbvio que ela se movia. E se você estivesse dentro da água, se movendo junto com a correnteza? A água se move e você se move junto no meio de um local onde você não tenha margens para ter referência de árvores, pessoas. Você e a água, todo mundo indo junto para o mesmo lado. Será que você teria essa mesma impressão? A água está se movimentando? Talvez não. Você fala assim, a água está indo do mesmo lado que eu, estamos juntos. Pelo conceito repouso e movimento, você tem repouso em relação à água. Então, simplesmente ela te levaria, não teria referência, então você simplesmente deixaria ir, tá? O que alguns fazem, né? Deixa a vida me levar, não vale a pena, tá bom? Então a gente volta e faz o negócio se tornar real. Velocidade de toda a correnteza, rio em relação à margem. Segunda velocidade que você está sobre as águas. Então eu penso que eu estou num barco, num caiaque, alguma coisa do tipo, e que minha velocidade, por exemplo, seria exatamente em relação às águas, em relação à velocidade que a água passa por mim. Então eu tenho a velocidade do barco em relação ao rio. E a pessoa que está do lado de fora vendo você? Bem, se ele está num ponto onde ele consegue ver você claramente, fácil. Se não, ele vai usar um binóculo, ele vai te ver do mesmo jeito. E ele consegue comparar a tua velocidade em relação às águas, porque ele vê a água batendo no teu barco, ele percebe isso. Talvez você também perceba em alguns momentos, e outros não, depende muito do que está acontecendo, tá? Então, vem o terceiro ponto de observação, que é a velocidade exatamente, que ele vê o barco, está aqui em relação do barco, em relação à margem. Notou? Igual nós tínhamos feito no anterior. Era a velocidade do A e do B em relação ao chão. E depois entre eles. Aqui é a mesma coisa. Você tem a velocidade do barco em relação à margem, do rio em relação à margem, né? Ambos em relação ao ponto fixo, ao chão. E a terceira que é entre eles, que é a velocidade do barco em relação ao rio. Você consegue entender que se o barco tivesse desligado agora e o rio tivesse 10 metros por segundo, o barco estaria descendo com 10 metros por segundo. E aí o carinha que está enxergando o barco em relação à margem, ele falaria, o barco está a 10 metros por segundo. Porque nesse momento, ele exatamente está deixando ser levado pelo rio. Mas vamos dizer que ele não, ele fala assim, cara, ele está aproveitando disso, ele vai acelerar. Top, vamos acelerar então. A hora que ele liga o barquinho, aciona o motorzinho e acelera. Ele já tem a água a favor dele. Tá? Logo ele aplica uma outra velocidade também a favor. Eu estou dizendo para você então que eu tenho duas velocidades. O cara que está na beirada, ele vai ter a impressão que esse barco está mais rápido do que ele estaria em águas paradas. Por quê? Porque a correnteza acelera, aumenta a velocidade dele. Nesse caso dizemos aqui que se o barco está a 10 metros por segundo e as águas do rio estão a 8 metros por segundo, tá? Significa que eles estão com 10 mais 8, 18. Esse cara aqui falou, nossa, esse barco está muito rápido, ele está a 18 metros por segundo, ele é muito rápido, tá? Então eu já entendi que nesse caso eu somei as duas, então dois vetores do mesmo lado, eu somo as duas. Agora, vamos mudar de ponto de vista? Nosso amiguinho agora sentado aí no chão observando o barquinho acelerando. Novamente, você começa separando o que é cada coisa. Primeiro, você tem a velocidade do rio, que é a correnteza, é do rio em relação à margem. Então, está aqui, em relação à margem, que é o ponto fixo. Segunda velocidade que você tem é entre os móveis. Nesse caso, quem são os móveis? O barco e o rio. Então, a velocidade do barco em relação ao rio. Terceiro ponto de vista
é do cara que está sentado no chão, ou seja, para ele a referência é o chão. Então ele está vendo a velocidade com que o barco está em relação à margem. É isso que ele está vendo. O que ele está percebendo? Cara, ele está percebendo que você está acelerando com 10 e que a água está te trazendo de volta, por exemplo, com 8. Logo, os seus primeiros 8 foi só para você não ser arrastado. Então, se o rio está descendo com 8 e você estiver acelerando com 8, vai zerar. Você vai ficar parado no mesmo lugar. A água batendo em você e você todo alegre, achando, ó, estou andando. Mas o cara da margem está falando, o que ele acha que ele está fazendo? Está parado, tá? Mas se para você está gastando combustível, o motor está ligado, a água está batendo, você está com 8 metros por segundo, correnteza acima, certo? E a correnteza está descendo com 8. Logo, você está indo contra ela e não sai do lugar. Aí você aumenta para 10. Ah, beleza. Se ele traz você de volta com 8, você está subindo com 2. Então você está devagarzinho subindo. Para esse cara que está olhando de fora, ele fala, nossa, está subindo devagar, né? Por quê? Porque a correnteza está contra o seu movimento. É natural isso. Você tem que forçar mais o motor e acaba sendo mais lento mesmo. Se você notar tanto de um caso ou outro, a velocidade que o barco está em relação à margem seria uma resultante. A resultante entre essas velocidades, que é do barco em relação ao rio e da correnteza, que é o rio em relação à margem. Então, esses são os seus dois vetores. A soma desses vetores te leva a uma resultante, que é a que a pessoa da margem está vendo você se mover. Entendendo isso, nós podemos falar tranquilamente que foi uma soma de dois vetores, lei dos cossenos, velocidade resultante. Só que é muito importante que você entenda o seguinte: quando eu falo para você em velocidade resultante, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar bem claro para você, ó, essa velocidade aqui, fica bem fácil para você entender, é a velocidade do barco em relação à margem. Essa é a sua velocidade resultante. Correto? Quem é a tua velocidade V1? Aí você pode escolher qualquer um dos outros dois. Se é entre os dois móveis, tá? Eu posso escolher, por exemplo, o verdinho. Não tem problema nenhum. Eu falo então que nesse caso o meu V1 é a velocidade do barco em relação ao rio. Pronto. É entre os móveis, tá? Então esse segundo foi a velocidade do barco em relação ao rio. E o terceiro, então, que seria o V2, tá? Ele vai ser exatamente a velocidade das águas, da correnteza, né? Então, vou afirmar aqui para você, tranquilamente. Está aqui o terceiro ponto. Vai ser a velocidade do rio em relação à margem. Então, aqui estão as suas três velocidades. Se você tiver dificuldade em identificar, sempre usa essa regra e você não vai errar, tá? Então, entenda. O barco tem a velocidade do motorzinho. O rio tem uma correnteza. São os dois móveis que você tem. Então, o resultado dessa junção de vetores é que te dá a observação em relação ao chão, em relação ao observador externo, em relação a uma câmera que estivesse no chão, independente. E aí, eu poderia falar para você, lógico, lei de cosseno, você precisa saber o ângulo. Eu posso falar para você que nesse caso, você trabalharia com um ângulo θ igual a 0 graus. Se você trabalha com um ângulo θ de 0 graus, é só você lembrar que o cosseno de 0, nesse caso, vale 1. Tá aqui bonitinho. Se eu pegasse os dois opostos, eu trabalharia com um ângulo agora θ igual a 180 graus. E isso me levaria, lógico, lembrando que o cosseno de 180 é menos 1. Agora, vamos pegar um outro caso. Nesse caso, você vai perceber que a velocidade do rio, que é a correnteza, em relação à margem,
tá? Está formando um ângulo de 90 graus com a velocidade do barco. Aqui, vou deixar isso bem claro para você poder observar e depois fazer futuros estudos. O que a gente entende aqui? Vê se você concorda. O barco está indo para a direita e o rio está jogando ele para o lado. Então, cada metro que ele vai para frente, o rio joga ele um pouco para o lado. Para frente, joga um pouquinho para o lado. Ou seja, conforme o barco vai para frente, é isso que ele tem a intenção, o rio traz ele para baixo. Ele anda mais um pouquinho e o rio traz ele para baixo. Em outras palavras, se no começo, através de um mapa, o barqueiro olhou e falou assim: eu vou sair dessa linha aqui, do ponto A, e chegar aqui no ponto B. E ele virou o barco reto de A para B, desprezando a correnteza, é óbvio que ele não vai chegar no ponto B. Ele vai chegar no ponto C. Certo? Observações interessantes. Primeiro, para o cara que estava aqui na rede, deitado, olhando o barco, o que ele viu? Ele viu o barco se movimentar para frente e para baixo ao mesmo tempo. Então, para ele, a velocidade que eu tenho aqui do barco em relação à margem foi uma resultante que seria a hipotenusa de um triângulo retângulo. Se eu quisesse saber o tanto que ele desceu, a distância do ponto B ao ponto C, eu poderia simplesmente observar que essa distância aqui foi percorrida exatamente pela velocidade da correnteza, que é esse vetor azulzinho aqui, velocidade do rio em relação à margem. Tá? Seria essa relação que eu tenho. De cá, eu tenho um ΔS, que é relacionado à velocidade do rio em relação à margem. De cá, eu tenho um ΔS, que tem a ver com a velocidade do barco em relação ao rio. Tá? São ΔS diferentes, lógico, só que acontecem ao mesmo tempo. Então, se eu tiver o valor de uma das velocidades e uma das distâncias, que seja o tanto que ele desceu, ou de uma margem à outra, eu tenho uma velocidade e uma distância, eu consigo saber o tempo. Sabendo o tempo de uma, eu sei o tempo da outra. Porque tudo aqui acontece ao mesmo tempo, por isso é questão relativa, né? Observação. Nesse caso, o ângulo foi de 90 graus. Eu posso falar para você, se você tem um ângulo de 90 graus, pode jogar ali se quiser, não tem problema nenhum. Mas a gente já sabe, 90 graus, Pitágoras, não tem isso. Tá? Então, eu tenho aqui exatamente um ângulo de 90 graus. E pensando dessa maneira, eu tenho que lembrar que cosseno de 90 graus vale 0. E se eu jogar 0 graus aqui, essa segunda parte da equação zero, fica só o meu Pitágoras clássico, né? Então, beleza, galera. Isso daí seria uma das ideias, tá? Então, correnteza abaixo, correnteza acima e com 90 graus, tá? Vou te mostrar outros casos aí também, mas antes de dar sequência, eu vou te mostrar o caso do barquinho, não agora com velocidade perpendicular à correnteza, e sim ele conseguindo atravessar perpendicular. A gente tem que entender como isso poderia acontecer, tá? Mas a regra geral, é importante que você saiba, é sempre a mesma, lei dos cossenos. Se você vai querer somar as duas, que nem os casos especiais em vetores a gente aprende, subtrair ou fazer Pitágoras, que são os principais, tá tudo bem. Mas se você falar, não, eu quero fazer a conta da lei dos cossenos, tá tudo bem também. Você só tem que entender o que cada vetor representa. E aí o resto é só deixar fluir, beleza? Então na sequência eu vou falar para você de outro caso do barquinho atravessando com 90 graus.